pessoal, vamos falar hoje, sobre o que foi tratado no nosso PET 2 de Filosofia, segundo ano, semana 4. O tema é a emergência da filosofia. E vamos falar aí sobre as questões que temos aí, referentes a essa semana. Diferentemente das atividades das demais semanas, temos aqui apenas uma única atividade que remete ao texto base referente à semana 4 do PET. Vamos à questão. Está escrito lá: assinale as alternativas a seguir com V para as verdadeiras e F para as falsas. Em seguida, justifique as alternativas falsas. Observe, você deve justificar apenas as alternativas que julgar falsas. Ou seja, se tiver correto, ok, não precisa fazer nada. Se tiver errado, aí sim, você vai ter que corrigir o erro, explicar nas linhas abaixo que tem ali, por que está errado. Vamos resolver as questões? Bora lá? Pois bem, vamos lá. Letra A. Alguns fatos ocorridos entre os séculos 8 e 7 a.C. mudaram radicalmente a visão de mundo da sociedade grega, fazendo com que fossem definitivamente rejeitadas de uma só vez as interpretações míticas sobre o mundo. Está falando aqui sobre os mitos, E está dizendo o seguinte, resumidamente: os mitos passam a não ter mais importância na sociedade grega desde o século 7 e 8 a.C. Bom, aí temos um problema, que isso aí já é antes do nascimento da filosofia, mas note que essa é uma questão de interpretação de texto, então vamos sempre ter que recorrer ao texto base para poder responder as questões. Não é uma livre associação, é entender o que o texto acima tem a dizer sobre o assunto. Vamos ao texto. Está escrito lá. Vamos pensar. Naquele momento, as pessoas das comunidades gregas estavam interessadas em superar as explicações mágicas para os acontecimentos e fenômenos que ocorriam à sua volta. Isso não significa que abandonaram completamente, nem de uma vez só, a essas explicações. Pois, como você deve saber, por experiência própria, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. E se a razão, a matemática e a lógica não fossem capazes de explicar a realidade? E se sobrassem pontas soltas nos argumentos propostos a partir de critérios racionais? Mais ainda, como fica a tradição, ou seja, tudo aquilo que foi produzido e, sobretudo, acreditado pelas pessoas desde que o mundo é mundo? Então, como podemos observar aqui, embora houve um processo de racionalização progressiva na Grécia, os mitos ainda eram importantes, porque tem coisa que a razão, segundo o autor, não consegue explicar. Então, é importante, é pertinente manter ainda os mitos para explicar problemas insolúveis por conta da perspectiva racional. Beleza? Então você tem que colocar lá, em resumo, falsa, porque os mitos não foram abandonados totalmente. Embora a racionalidade tenha aparecido, mito e razão vão continuar ainda andando lado a lado. Agora vamos para a letra B. Está escrito aí: a organização das cidades-estado gregas em polis contribuiu decisivamente para o surgimento do pensamento filosófico, pois concentrou a decisão sobre os assuntos de interesse público nas mãos de um imperador ou rei local. Mas e aí? Verdadeiro ou falso? Vamos conferir? Vamos para o texto. Tá lá, como vocês estão vendo aí. Dos séculos 7 a 6 a.C. em diante, as cidades gregas se tornaram verdadeiras arenas, cujo centro era a praça pública, chamada Ágora, onde seus habitantes disputavam a possibilidade de organizar a vida social segundo suas convicções e interesses. Nascia a famosa polis, e aqueles que nela viviam, os cidadãos da polis, eram políticos. Então, pessoal,
Resumindo, a polis é uma construção coletiva, né? Na cidade-estado grega, as pessoas têm um espaço público em que elas podem discutir sobre as coisas, né? E, portanto, as decisões são tomadas coletivamente. Então, não é um imperador, um indivíduo só, né, que de forma impositiva vai determinar aquilo que deve acontecer na cidade, mas é uma construção que tem a ver, inclusive, com a ideia de democracia. Então, letra B está errada, vocês têm que corrigir isso daí que eu disse, ok? Vamos para a letra C agora. A letra C diz o seguinte: a moeda representa uma convenção humana, uma noção abstrata de valores que é deliberada pelos homens e estabelece a medida comum entre valores diferentes. Por este motivo, desempenha um papel importante no nascimento do pensamento racional. Correta ou falsa? Vamos verificar. O que é dito sobre a moeda? Vamos lá. É dito, né, que é uma tecnologia comercial que surge no século VII a.C., que além da evidente facilidade para o desenvolvimento das relações comerciais ou produtos que antes eram negociados considerando seu valor de uso, passaram a ser negociados considerando o seu valor de troca. E o mais importante é que a moeda é uma forma de representação que sobrepunha os símbolos sagrados e afetivos, o caráter racional de sua concepção. A moeda representa a convenção humana, noção abstrata de valor, que estabelece a medida comum entre valores diferentes. Então, o que está sendo dito aí, pessoal? Que a moeda é uma abstração que foge, né, dos padrões das tradições gregas e tal, e que, nesse sentido, foi favorável ao processo de racionalização que ocorre na Grécia. Portanto, essa é verdadeira. Vamos para a letra D? Regra comum a todos, norma racional, sujeita à discussão e à modificação, a lei escrita passou a encarnar uma dimensão propriamente humana. Ao retirar dos deuses e dos reis a prerrogativa do arbítrio, ou seja, a lei ela torna-se uma coisa impessoal, né, e tira o poder, né, das tradições diretamente e das autoridades políticas. Agora vamos ver lá o que o texto tem a dizer a respeito. Está falando, né, que o ressurgimento da escrita entre os gregos, por influência dos fenícios, assumiu, né, lá uma função diferente, porque é desligada da influência religiosa e passou a ser utilizada para formas mais democráticas do exercício do poder. Então, em resumo, pessoal, as leis escritas tiram a autoridade tanto da tradição quanto das autoridades políticas, porque tem um código de leis precedente que todo mundo tem que respeitar. Portanto, essa alternativa está correta como uma forma que ajudou a construir um processo de racionalização progressiva que ajudou para a contribuição do surgimento da filosofia. Beleza? Então, basicamente é isso que eu tinha que falar por hora. Até a próxima. Tchau.